Eu acredito que quando o povo de Deus se reúne, homens e mulheres de Deus se reúnem com um propósito final, que é o reino de Deus e é a juventude, eu acredito que Deus vai fazer algum mover, de fato, na vida de muitos, em nós, através de nós. Eu acredito que algo novo vai acontecer na sua vida porque você se colocou à disposição do reino de Deus. Eu acredito de verdade que o Espírito Santo ele está aqui nesse lugar e ele já falou com você. Na verdade, eu acredito que ele já tenha falado com você mesmo antes de você chegar aqui. Eu acredito que durante a preparação desse acampamento, dessa temporada, Deus foi ministrando ao coração da liderança, foi ministrando ao coração da equipe, Ele foi ministrando ao teu coração também quando desejou, nasceu no seu coração o desejo de participar desse acampamento, dessa temporada. Eu acredito de verdade que algo novo vai acontecer e eu acredito que você já tenha percebido o poder de Deus se movendo aqui na sexta-feira, ontem de manhã, ontem à noite, durante o dia, e não tenho dúvida nenhuma que algo novo vai acontecer para você na sua vida. Eu tenho pedido a Deus, eu tenho aprendido e ouvi uma palavra da Gil no final do ano passado sobre algo inédito que Deus pode fazer na nossa vida, e eu tenho pedido isso para Deus nesse ano de 2017. Se eu pudesse falar sobre uma palavra sobre esse ano de 2017, na verdade eu falaria duas palavras, alguma coisa em relação ao inédito de Deus na minha vida e as experiências que Deus tem proporcionado para a minha vida nesse ano. E eu tenho certeza que muitas coisas ainda vão acontecer. E de verdade, eu acredito na transformação de pessoas, na transformação de vidas que queiram ser transformadas por Deus. Eu acredito que nessa caminhada a gente tenha muitos motivos para continuar felizes e contentes, e a gente também tem alguns motivos que nos desestabilizam. Na caminhada com juventude, se você já trabalha com juventude durante muito tempo ou há pouco tempo, eu tenho certeza que muitas coisas legais aconteceram. E eu tenho diversas experiências na juventude, quando a gente vê frutos do nosso ministério na vida de outras pessoas, a gente fica feliz. Quando a gente consegue levar alguns adolescentes para uma viagem missionária e eles vêm transformados, e através dessa viagem muitas outras coisas acontecem. Eu acredito que o Ministério com Juventude vai muito mais do que EBD simplesmente, do que um estudo de oração, um estudo bíblico, uma socialzinha entre os amigos, entre os adolescentes, entre a juventude. Ele vai muito mais. Sabe, na caminhada eu tive muitas alegrias, mas também tive muitas tristezas. Eu tive tristeza quando algumas pessoas tiveram, de alguma forma, inveja do que estava acontecendo e tentavam parar o ministério que eu estava à frente. Eu acredito que me deu muita tristeza quando chegou um adolescente e falou assim: Lula, eu não acredito no teu potencial. Eu não acredito que você possa ser meu líder. Eu não acredito que você possa ser o meu discipulador. Eu não acredito que você tenha isso, ou tenha essa possibilidade, tenha esse preparo. Já aconteceu de pais de adolescentes, e o meu maior foco hoje, de ministério, com os adolescentes, mas já teve pais que falaram: cara, eu queria que você parasse de andar com os meus filhos, porque eu acredito que você não está sendo influência para os meus filhos. Isso porque eu ensinava que o adolescente ele tinha que ter uma vida santa, uma vida de santidade, porque ele aprendia alguma coisa dentro da igreja, e quando chegava fora de casa, o pai dele falava para ele pegar todo mundo, que ele tinha que ser homem mesmo, e para ser homem tem que pegar todas as menininhas que dessem mole para ele. Essas coisas acontecem para nos fazer parar. E às vezes a gente tem certas dificuldades em entender isso. E às vezes a gente tem certas dificuldades no nosso ministério, no nosso dia a dia. Mas sabe, uma das coisas que eu tenho aprendido a ver com Deus é o olhar espiritual e o amor pela juventude. Eu tenho percebido que amar a juventude vai muito mais do que EBD, vai muito mais do que sociaizinhas, vai muito mais do que qualquer outra coisa, se você não tiver um olhar espiritual. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 37, e é um texto que você já conhece, mas é um texto que falou comigo e fala comigo sempre que eu leio.
E eu tenho certeza que isso tem a ver também com o nosso tema de hoje. Porque, às vezes, a gente olha para certas pessoas, olha para certos grupos e a gente vê a sequidão. E a gente vai estar lendo. Eu vou ler na minha versão, eu gostaria que você acompanhasse. A minha versão é a NTLH. Eu senti a presença poderosa do Senhor e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos secos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? E eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. E ele disse: profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que o Senhor Deus, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isso. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. E eu lhe darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo, e aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que havia recebido, e enquanto falava ouvi um barulho. Eram muitos ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram, os tendões e os músculos, e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortais, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que havia recebido, e a respiração entrou nos corpos, e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse: Homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que esses são secos, sem esperança e sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Então eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e eu os farei viver novamente. E eu os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor Deus. Prometi que faria isso e o farei. Eu sou o Senhor, falei. Amém? Deus, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, eu quero te pedir que você continue falando conosco, que você continue abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente para aquilo que você tem proposto para nós essa manhã. Muitas coisas nós já ouvimos, muita coisa nós já vimos. Eu tenho certeza que muitas dessas coisas nós vamos colocar em prática, porque nós amamos a Ti, e nós amamos os nossos jovens, e nós amamos a nossa juventude. Mas de forma muito especial, Deus, fala conosco nessa manhã. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não sei se você consegue perceber nesse texto de Ezequiel algo que seja parecido com você, algo que seja parecido contigo. E nesse texto eu consigo pensar em algumas coisas que me chamam a atenção e que podem ser práticas na minha vida. A primeira coisa é que Ezequiel, ele ouvia Deus, ele caminhava com Deus. E eu não sei como anda a sua vida, eu não sei como anda o seu ministério, mas uma coisa que eu preciso falar e preciso te alertar mais uma vez, eu sei que você sabe disso, mas é que você precisa ouvir a voz de Deus e você precisa caminhar com Ele. E Deus, Ele quer te chamar nesse tempo para caminhar com Ele, para ouvir a voz dEle. E por muitas das vezes a gente
nas nossas atividades, nas nossas ações, no nosso dia a dia, na nossa correria, trabalho, ministério, faculdade, casa, família, namorada, namorado. A gente tem tantas atividades que a gente às vezes esquece de andar com Deus. Às vezes a gente esquece de ouvir e estar atento àquilo que Deus tem a falar conosco nesses dias. Eu tenho certeza que você entende a necessidade de ler a Bíblia diariamente, você entende a necessidade de buscar a Deus diariamente, mas às vezes no nosso dia a dia a gente esquece. E fato é que nós líderes temos que ser exemplos para os nossos liderados. E às vezes a gente ministra coisas que a gente não está vivendo. Às vezes a gente ministra situações que a gente sabe quando a gente está falando que não é verdade aquilo que a gente está vivendo. Às vezes a gente ministra situações que a gente não vive. Então eu gostaria que você pensasse nesse primeiro momento que você precisa estar atento ao que Deus fala. E muitas das vezes Deus está falando e a gente não está escutando, a gente não está prestando atenção. Então, primeira coisa, ouça a voz de Deus, reconheça a voz de Deus. E você só reconhece a voz daquela pessoa se você realmente anda com ela, se você realmente tem intimidade. Então você precisa ter intimidade com Deus, você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa reconhecer a voz de Deus e você precisa andar com Ele. Ezequiel, ele foi levado pelo Espírito Santo, por Deus, para caminhar num vale cheio de ossos secos. E esse segundo momento já, eu penso que a gente tem vivido tantas situações, e se a gente olhar ao nosso redor, a gente só vê sequidão. Se você parar para pensar em situações como essa que nós estamos vivendo hoje, dessa menina que foi violentada por esse motorista de Uber, e a gente fica desesperado. Existe sequidão naquele coração. E hoje de manhã, quando eu ouvi sobre isso, eu parei e orei por ela, orei pela família, orei por toda a situação, por todas as pessoas que estavam envolvendo essa situação, e me deu uma raiva desse cara. Mas esse cara, eu não sei quem é, não sei quantos anos, mas ele também está seco. E ele também precisa do amor de Deus. E orar por alguém que violenta uma outra pessoa, não sei porquê, é muito complicado. Mas a gente precisa amar também essas pessoas. Então, a gente tem vivido situações adversas à nossa vontade e a gente precisa ver algo além do que a gente está vendo. E às vezes a gente olha situações que a gente fala assim, ó, esse caso está perdido, não tem mais jeito, esse caso aqui só Jesus mesmo, esse caso aqui já até larguei de mão. Eu tenho vivido uma situação no meu ministério de um cara que só está fazendo coisa errada, Eu falei para ele essa semana passada, falei, cara, não adianta mais andar contigo, não adianta mais, porque tudo que eu falo para você fazer, você não faz, cara. Tudo que eu falo para você caminhar, anda desse jeito aqui e você faz exatamente errado. Você faz exatamente aquilo que você quer fazer e não aquilo que eu estou te orientando. Eu falei, cara, eu vou ser teu amigo, eu vou continuar sendo teu pastor, eu vou continuar caminhando contigo, mas eu não vou mais me importar com você. E aí, essa semana eu encontrei com ele e ele falou assim, Lula, eu só preciso que você tenha esperança em mim. E aí, isso me quebrou, né? Eu falei assim, e eu já estava decidido, falei, cara, eu tenho um quadro lá e toda terça-feira à tarde eu tenho um espaço separado para conversar com esse garoto. Toda terça-feira. E aí, essa semana ele falou, Lula, eu sei que eu estou errado, mas eu estou fazendo as minhas escolhas e eu queria só que você caminhasse comigo. Eu queria só que você tivesse esperança. Será que a esperança é a última que morre? Será que a minha esperança morreu? E aí eu comecei a pensar, quem sou eu para falar que ele não tem mais jeito? Quem sou eu para olhar para a vida dele e ver que só existe sequidão e não pode haver mais espíritos? E aí, voltando para o texto, eu penso que às vezes a gente está olhando para a nossa juventude, para o nosso Rio de Janeiro, para o nosso país, e a gente só vê sequidão. A gente só vê situações que a gente não queria viver. Mas se a gente olhar para a política do Brasil, olhar para a política do Rio de Janeiro, qual seria a solução para isso? Qual seria a solução? Eu acho que não tem mais solução, no meu olhar humano. Mas eu sei que Deus ele pode mudar essa história. Eu sei que Deus, apesar de toda aquela visão que Ezequiel estava tendo,
Em algumas versões, mostram que os ossos estavam sequíssimos. E quando o osso está muito seco é porque existe muito tempo. E se a gente olhar para situações na nossa vida, no nosso ministério, você vai ver situações que estão zeradas. Há umas 2 semanas atrás, umas 3 semanas atrás, não sei, eu estava conversando com uma menina linda, que conhece a Jesus, tem experiências com Deus, mas está vivendo uma situação totalmente complicada. Ela, Lula, eu preciso de ajuda. Eu quero caminhar com Deus, mas estou fraca, eu não consigo mais. E aí, voltando ao texto, e voltando à minha visão, e existem visões que eu tenho como humano que eu vejo que já não há mais jeito. Mas nós precisamos entender que quando a gente caminha com Deus, Ele nos dá a oportunidade de viver experiências, de viver coisas inéditas que não são por nossa causa, mas pelo poder que Ele tem. E Ezequiel, ele pôde conhecer e pôde perceber o poderio de Deus. Quando Deus fala para Ezequiel, você acredita que isso pode ter vida novamente? Se você acredita que eles podem voltar a andar, podem se tornar um exército como aconteceu? E Ezequiel fala assim, eu não sei, mas tu sabes. Só você sabe o que pode acontecer. E, na verdade, no nosso dia a dia, a gente olha situações que a gente vê assim, não tem condições, mas se Deus quiser, Ele pode. Da mesma forma que eu oro pela vida do Guilherme, e a gente olha a situação e a gente sabe que o câncer era uma coisa terrível. Talvez você tenha algum amigo já tenha sofrido câncer e tenha se recuperado, mas a maioria dos casos, até por causa da mente das pessoas, o câncer é implacável. Mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. Nós temos um Deus que pode mudar toda e qualquer situação, seja no câncer, seja numa vida ferida, seja num coração partido, seja no coração de uma pessoa que foi violentada. Deus, Ele pode mudar toda e qualquer situação. E o segundo ponto, o terceiro ponto, na verdade, é que a gente precisa reconhecer o poderio de Deus em todas as situações. E talvez na sua juventude, talvez na sua casa, na sua igreja, na sua família, existem situações que estão como aqueles ossos, aquele vale dos ossos secos. E a gente pode pensar em 500 impossibilidades. Um vale de impossibilidades. Por mais forte que você esteja aqui e se envolvendo com essa situação, às vezes dentro do seu coração, dentro da sua casa, na sua família, estejam situações que são improváveis. E às vezes nós como líderes, e eu tenho certeza que na verdade eu tenho quase certeza que você já tenha vivido isso. Você ajuda 500 pessoas na rua, mas às vezes dentro da sua casa existem problemas, situações que você não consegue resolver. E é mais uma impossibilidade. E às vezes você consegue alcançar pessoas de vários lugares do Brasil, mas dentro da sua própria igreja você não consegue resolver. Às vezes você consegue resolver situações maravilhosas, coisas que você não conseguiria resolver sozinho, mas você consegue pelo poder de Deus na vida de outras pessoas, mas dentro da sua casa, dentro do seu coração, dentro da sua mente você não consegue resolver. Mas aí eu volto para Ezequiel, quando ele reconhece que em Deus ele pode todas as coisas. Em Deus ele reconhece o poder de Deus. Ele fala, Deus, você sabe que se você mandar, eles vão ficar assim. E aí, já a quarta coisa que eu posso perceber nesse texto, Ezequiel, ele obedeceu à voz de Deus. Muitas das vezes a gente quer fazer situações, a gente quer escolher fazer as nossas escolhas. Seja no nosso ministério, na nossa família, no nosso dia a dia, na nossa profissão, a gente faz as nossas escolhas. Mas Deus, Ele está mandando fazer a vontade dEle. E a gente fala assim, essa situação já não tem mais jeito. Mas Deus fala assim, profetiza. E eu tenho certeza que quando você profetizar sobre a vida de algumas pessoas, quando você amar a vida dos seus adolescentes, dos seus jovens, algo novo vai acontecer. Eu não tenho dúvida nenhuma do poder de Deus sobre a vida de todas as pessoas, mas eu não tenho dúvida nenhuma sobre o poder de Deus sobre a sua vida. Se você deixar
acontecer, Deus ele vai fazer. Se você caminhar com Deus, reconhecer a voz dele, se você entender o poderio dele, quando você profetizar sobre a vida da sua juventude, muita coisa nova vai acontecer. Experiências incríveis vão acontecer, não por causa de você, não porque você tem uma equipe maravilhosa, mas pelo poder de Deus. Sabe, Deus ele nos permite viver situações maravilhosas no nosso dia a dia. A Ana Alzira, talvez você conheça, a Ana Alzira Nascimento, ela tem uma frase que ficou selada na Junta de Missões Mundiais, que é: eu não estou no mundo a passeio, eu tenho uma missão. Deus ele tem feito coisas maravilhosas, coisas lindas no Brasil todo, no mundo todo. E se você acompanha um pouco de missões nacionais, mundiais ou missões urbanas, ou até mesmo algumas outras agências missionárias, você tem percebido o que Deus tem feito. E você pode fazer parte disso também. Você pode fazer parte daquilo que Deus faz. Ele não precisa de nós. Ele é grande demais, ele tem poder demais para usar a nós. Mas ele nos dá a oportunidade de vivenciar coisas assim. E Ezequiel, ele pôde vivenciar um exército enorme, ossos secos, mas que se tornaram um grande exército. Como está a sua juventude hoje? Como estão os seus adolescentes? Como estão os seus jovens? Como está a sua igreja hoje? Às vezes, eu tenho pensado, estou vivendo um novo momento. Algumas pessoas que me conhecem sabem que eu estive ano passado lá no Acre, fiquei lá, a Crisla esteve lá também. Eu estive lá no Acre durante 9 meses exatos, e a nossa expectativa era ficar 5 anos, mas a gente precisou voltar por algumas decisões na nossa caminhada. E aí eu estou retornando o meu ministério aqui no Rio, e eu voltei para a mesma igreja que eu era. Voltei para a mesma igreja que eu estava. Só que, por incrível que pareça, eu estou nessa igreja desde o início, antes de se formar a igreja. Já estou nessa igreja, mas nesse novo tempo, como pastor de jovens agora dessa igreja, a gente tem vivido momentos diferentes do que eu imaginava. E eu tenho percebido algumas situações que eu não queria viver, mas eu estou vivendo. Mas eu sei que nisso tudo Deus está na frente. Eu tenho me colocado à disposição de Deus. Eu tenho me permitido a viver aquilo que Deus quer para a minha vida. Uma última coisa. Ezequiel, ele teve uma atitude, que foi de acreditar e profetizar sobre a vida sobre aqueles ossos. Já falo tanto de juventude, já está na mente já. Mas talvez você hoje olhe para a sua juventude, olhe para os seus adolescentes e não tenha esperança. Você não tem perspectiva. E eu quero nessa manhã trazer algo que você já sabe, mas que você precisa entender, que para algumas coisas acontecerem na sua juventude, algumas coisas acontecerem com os seus adolescentes, com os seus jovens, na sua igreja ou no seu ministério, precisa ter uma atitude. Basta você profetizar. Não por você, mas pelo que Deus pode fazer através de você. E as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. E você vai ver situações maravilhosas. Um ano antes, mais ou menos, de eu ir para o Acre, eu tenho um adolescente que eu acompanho, e ele tem uma dificuldade muito grande com o pai dele, e eles brigaram lá de uma forma que se agrediram fisicamente, e aí o pai dele mandou ele para fora. Ele tinha 18 anos na época. Mandou ele para fora de casa: dá teu jeito aí e vai embora. E ele ficou morando na casa de um, na casa de outro, ficou 3 meses fora. Eu consegui proporcionar esse reencontro dos dois, e houve perdão, e houve reconciliação, e hoje eles estão vivendo um pouco melhor, e hoje eles já sentam, já conversam, já trocam ideia, e pouquíssimas coisas acontecem assim, diferente do que a gente esperava, mas eu sei que Deus ele já está fazendo. Eu conheço situações de adolescentes que ouviam a voz do diabo, e teve uma pessoa, um adolescente, que se cortava, e talvez você precisa acordar para isso. Alguns adolescentes têm a prática da automutilação, e você precisa ficar atento a isso.
E um adolescente ligou para mim um dia chorando, porque ele entendia que naquele dia ele ia se matar. E a gente conseguiu mudar essa história. E eu quero falar para você, por maior que seja o vale de ossos secos, por maior que sejam as impossibilidades, existe um Deus que é maior do que todas essas impossibilidades. Existe um Deus que pode, através da sua vida, profetizar na vida de muitos outros adolescentes, muitos outros jovens, e torná-los um grande exército. Mas para que isso aconteça, você precisa se colocar à disposição de Deus. E aí, o papel de você hoje é entender aquilo que Deus quer fazer na sua vida, para que você possa alcançar outras pessoas. O amor à juventude, o amor pelas juventudes, é muito mais, como eu já falei, do que um simples contato telefônico, um simples abraço, um simples encontro social. O amor pela juventude é se doar mesmo pelos jovens. E vai ter hora que você vai precisar sair de madrugada para simplesmente dar um abraço e compartilhar um pouco da palavra de Deus. Vai ter hora que você vai estar muito cansado e você vai estar dormindo e alguém vai te acordar para poder conversar sobre vida. E vai ter hora que você vai precisar profetizar. Se esse é o tempo de você profetizar, profetiza. Abra a sua boca. Deixe Deus falar ao seu coração. E fale exatamente aquilo que Deus está falando, mandando você fazer. Porque quando isso acontecer, um grande exército vai ser gerado no seu ministério. Nessa manhã, eu quero orar pelas pessoas que talvez estejam cansadas de alguma situação. Talvez estejam visualizando um grande exército de ossos. Talvez estejam vivendo situações que não querem viver. Talvez existem pessoas aqui, ou talvez você conheça pessoas que estão sendo líderes porque colocaram lá, se jogaram lá e você não sabe nem o que fazer. E eu já fui assim. Eu já fui muito ativista. Eu tinha muitas atividades, fazia vários eventos, vários encontros, e a galera estava cheia lá. E quando eu comecei a falar sobre palavra de Deus mesmo, a galera começou a fugir. É nesse momento que você vai começar a falar e Deus vai fazer a mudança. Se você tem esse desejo de ser como Ezequiel, de ouvir a voz de Deus, de caminhar com Ele, de profetizar e ver uma grande mudança, ver algo inédito acontecendo, ver uma grande experiência espiritual na vida de outras pessoas, através da sua vida, esse é o momento de nós orarmos. Eu gostaria que, se você quiser, se colocar à disposição de Deus, mais uma vez, para que algo novo aconteça na vida dos seus adolescentes, dos seus jovens, da sua juventude, por amor às juventudes, eu gostaria que você ficasse de pé e a gente vai orar por você. Eu gostaria que a Bia viesse aqui orar. Bia, minha esposa linda e maravilhosa e que caminha comigo no meu ministério. Oremos. Senhor, aqui estamos reunidos como líderes, como pessoas que somos, como humanos, mas sedentos, ó Pai, da Tua voz, sedentos, ó Pai, daquilo que o Senhor pode direcionar a cada um que se colocou de pé. A gente te pede, Senhor, que sejamos líderes, que façamos a diferença nessa juventude, mas não como um jargão ou como uma frase de efeito, ó Pai. Faça com que sejamos amor embrulhados em pessoas, ó Deus, a ministrar e a modificar a vida de tantos jovens e adolescentes que têm sido tão bombardeados, ó Pai, com tudo que tem acontecido nesse tempo. Tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia de quem somos, mas que o Senhor estabeleça um novo tempo, que o Senhor estabeleça o teu tempo, que o Senhor estabeleça a tua vontade, que seja o Senhor o Deus das nossas vidas, que seja o Senhor o Deus que esses jovens e adolescentes possam te conhecer como experiência, ó Pai. Continua a falar aos nossos corações nessa manhã, que o Senhor nos faça sair daqui renovados e motivados com aquilo que o Senhor tem para essa galera nessa geração. Te pedimos isso, Pai, crendo que só o Senhor pode fazer todas as coisas. Em nome de Jesus, amém.